Meus queridos irmãos, queremos aqui também, com muita alegria, cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus, dizer que estamos felizes por estar aqui nesse programa, Voz da Assembleia de Deus, mais uma oportunidade que Deus nos concede para trazer uma palavra do Senhor aos nossos corações, aos nossos irmãos que estão do outro lado, escutando com muita alegria e humildade esse programa que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Meus amados, eu gostaria, nessa oportunidade, de trazer uma palavra para os irmãos, baseado em uma parábola de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que trouxe aos discípulos, às pessoas da sua época, ensinamentos profundos e gloriosos com relação à salvação de vida de pessoas, de indivíduos e assim por diante. Eu gostaria de frisar com os nossos irmãos a respeito de uma parábola de muita importância para a vida das pessoas e de todos aqueles que pregam a palavra de Deus. No livro de São Lucas, no capítulo de número 15, verso 1 ao verso 6, nós temos ali a parábola da ovelha perdida. Hoje nós estivemos contra um culto muito maravilhoso na presença de Deus, ali na congregação do Rio Bonito, e estamos tratando ali sobre o estudo sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós falamos sobre esta parábola, e eu gostaria aqui de falar com você, meu caro irmão, que está do outro lado, você, meu amigo, que ainda não é um cristão, que ainda não teve a oportunidade de fazer uma decisão a Cristo Jesus. Jesus veio à Terra com o único objetivo: salvar o pecador que arrepende-se dos seus pecados, reconhecendo-os e entregando nas mãos do Senhor Jesus. Então aqui diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, pois do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Meu amado irmão, nós vemos aqui a salvação de indivíduos retratado na história desta parábola tão maravilhosa que mostra grandes verdades concernente à salvação da vida de muitas pessoas que estão sofrendo no mundo. O capítulo 15 de São Lucas são considerados por muitos a seção dos perdidos e dos achados, porque nesse capítulo nós vemos uma ovelha que está perdida nas colinas, nós vemos a dracma que está perdida dentro de casa, nós vemos o filho pródigo distanciado do lar paternal. Nós temos aqui, portanto, a situação do pecador em 3 características diferentes. Primeiro, como uma ovelha perdida nas colinas. Segundo, como a dracma perdida dentro de casa. E terceiro, como filho pródigo distanciado do lar. A ovelha perdida nas colinas. Meus amados, nós vimos no princípio dessa leitura
três tipos de espectadores, porque a Bíblia diz que Jesus estava numa casa e ele estava ali com os publicanos e pecadores e também com os escribas e com os fariseus. Nós temos aqui nesse ajuntamento de pessoas ao lado de Jesus os publicanos e os pecadores que vieram para ouvir. Nós temos os escribas e fariseus que vieram para murmurar. Portanto, temos dois tipos de espectadores aqui: os que vieram para ouvir e os que vieram para murmurar. Por incrível que pareça, os pecadores foram para ouvir o que Cristo haveria de falar, e os fariseus e os escribas, que eram pessoas veteranos na lei de Moisés, essas pessoas que deveriam vir para ouvir, elas vieram para murmurar. Nós estamos aqui dentro de uma situação em que Jesus Cristo, para corrigir, para ensinar aquelas pessoas o amor pelas almas, por todos os seres humanos, ele expõe a parábola da ovelha perdida. Mas nesse texto também nós aprendemos que temos que ter cuidado com a murmuração, porque a murmuração contamina. Quando nós nos reunimos para ouvir a palavra, é momento de ouvir a palavra, dar crédito à palavra e não entrarmos pelo caminho da murmuração. Os escribas e fariseus eram mestres em murmuração. A Bíblia diz lá no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 30, e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Veja, amados, a atitude de quem deveria ser completamente diferente. O povo também, por causa disso, aprendeu a murmurar como os escribas e os fariseus. Nós vemos um caso semelhante quando na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que todos vendo todos isso, murmuraram dizendo: que entra para ser hóspede de um homem pecador. Enfim, a murmuração tomou conta do povo de Israel, da política de Israel, dos ouvintes que estavam ali. Mas os pecadores, mas os publicanos, uma classe de pessoas rejeitadas, de pessoas discriminadas, essas pessoas tinham ouvidos para ouvir. Isso diz, meu amigo, que você que ainda não serve a Deus, que ainda não se decidiu ao Evangelho do Senhor, você precisa ouvir a mensagem de Deus e ser salvo em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui que Deus também condena todos os murmuradores. Os coríntios foram repreendidos duramente pelo apóstolo Paulo, porque Deus quer que nós façamos tudo sem murmuração e sem contenda. O pastor amado agora diz a Bíblia que ele sai à procura da ovelha desgarrada. Jesus colocou esta parábola para corrigir a incredulidade, a indisciplina dos corações soberbos daqueles fariseus. Jesus propôs essa parábola para corrigir a murmuração daqueles fariseus. O propósito dessa parábola, meu caro irmão, é mostrar o valor de uma ovelha perdida. Que homem dentre vós, tendo sem ovelha, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não sai após a perdida até a achá-la. As ovelhas no tempo de Cristo tinham muito valor para os pastores. Os pastores passavam até a noite inteira procurando aquelas ovelhas que se perdiam, que se distanciavam. Um detalhe importante: as ovelhas ouviam a voz do seu pastor, pois Jesus disse lá em João 10, versículo 3 e versículo 4, e o pastor abre e as ovelhas ouvem a sua voz e a chama pelo nome, e as suas ovelhas as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Ali estava Cristo Jesus, dando o exemplo de ovelha perdida, porque Jesus é o bom pastor. Os pastores deixavam as 99 no aprisco e saíam em busca de uma só. Ficavam todas
aquelas 99 aos cuidados de um guarda. E quando conduzidas, os pastores iam à frente e os rebanhos iam sendo guiados por trás. As ovelhas nunca ficavam dispersas e abandonadas. É como diz a Bíblia lá em 1 Samuel 17:20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e depois as ovelhas e deixou as ovelhas aos cuidados de um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenava e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha e os gritos chamavam e clamavam a peleja. Davi nunca deixou as ovelhas sozinho, mas deixava sempre aos cuidados de um guarda. Jesus Cristo é o guarda fiel, é o pastor fiel, é o salvador fiel, é aquele que resolve os problemas da humanidade. E se você dá um passo para ele hoje, no final desse programa, quando nós estivermos orando, ele também vai entrar na sua vida. Amado, nós aprendemos aqui que o pastor amado vai ao encontro da ovelha perdida e não vai ao encontro, diz o texto sagrado, da ovelha perdida até achá-la. A procura só encerrava quando a ovelha era achada. O pastor sofria muito para encontrar uma ovelha perdida. O pastor se feria pelos espinhais para encontrar esta ovelha. Procurava pelos montes, procurava pelos pedregais, procurava pelos espinhos, pelos vales expostos aos perigos muitas vezes e também exposto à esfera selvagem, mas o pastor não se importava com a sua vida, porque ele era um pastor. O mercenário sim, não tem zelo, não tem amor pelas ovelhas, mas o bom pastor tem amor pelas ovelhas. Queridos amados, nós aprendemos desta parábola que eles venham trazendo a parábola para o campo espiritual. Nós aprendemos que Deus quer que todos os homens se salvem. Jesus viu as multidões como ovelhas sem pastor. Cristo sofreu muito pela nossa causa. Ora, amados, em 1 Timóteo 2:4, quer dizer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em Marcos 6:34, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Cristo veio à terra para ensinar a verdade a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação, a respeito da paz, da esperança, do amor. E quem sabe você do outro lado está sem paz, sem amor, sem fé, sem esperança. Eu quero te dizer que através dessa palavra, se você crê, o bom pastor vai entrar no seu coração através da nossa oração no final desse programa. Nós aprendemos aqui que a alegria do pastor foi muito grande quando ele encontrou a ovelha que estava perdida, pois diz o texto sagrado, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, e cheio de júbilo. Ora, amados, quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa no céu, e Jesus Cristo, o bom pastor, se alegra quando uma ovelha é encontrada e volta ao encontro. A Bíblia diz que uma felicidade extrema veio ao coração do pastor, porque foi um dia de vitória para o pastor, foi um dia de grande realização para ele, porque ele encontrou uma ovelha que estava perdida. Amados, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está aqui nessa cidade de Itaju do Colônia, aliás, de Irati, em todas as regiões, em todos os bairros, pregando a palavra de Deus, porque em todo lugar existe uma ovelha que está distanciada, não só a Assembleia de Deus, mas todo o povo evangélico, todo o povo de Deus que prega a salvação preciosa da pessoa de Jesus Cristo. Jesus está fazendo esta obra gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos aqui, queridos, o estado daquela ovelha que estava ferida, que estava no deserto, era um estado terrível, porque uma ovelha desgarrada, a ovelha não tem uma reação, a ovelha não tem uma defesa própria, e enfim, aquela ovelha que estava afastada nos pedregais, ela estava ferida, ela estava sedenta, ela estava faminta. O pastor encontrou aquela ovelha em uma condição caótica, ela estava ferida no mundo de pedras, ela estava sedenta no mundo sem água, ela estava faminta em um mundo sem pão. O estado do pecador afastado de Deus é a mesma coisa. Meu amigo, você pensa que você é tudo por causa do bem, do status que você possui, mas você não tem paz, você não tem esperança. O seu coração é um oceano de tristeza, é um oceano de depressão.
coração. Você está ferido, você está sedento, você está com fome. Mas olha aqui, se você está ferido pelas ilusões deste mundo, se você está sedento, pois no mundo não tem água, é uma fonte rota sem água, você está faminto porque o mundo é um deserto sem oásis, sem pão. Eu quero dizer para você que Isaías traçou o perfil perfeitamente do pecador. Lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 6, está escrito: porque sereis ainda castigados, se mais vós rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, não há nele, só há nele ferida e inchaços e chagas podres, não espremidas, não ligadas, em nenhuma delas são amolecidas com óleo. Esse é o estado do pecador afastado de Deus. Mas aqui na parábola de Jesus, com relação aos fariseus e aos pecadores que estavam à sua volta, nós aprendemos que a alegria do bom pastor foi tanta que não queria comemorar sozinho. O pastor saiu ao encontro das ovelhas, da ovelha que estava distanciada. Ele encontrou a ovelha, colocou sobre os seus ombros, curou as suas feridas, trouxe de volta para casa enfaixada, e em casa ele convidou os amigos, os vizinhos, para fazer uma grande festa pela alegria daquela ovelha que foi encontrada. Meus queridos, e a Bíblia diz aqui no versículo 5 do texto que lemos: e achando-a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amigos e vizinhos fazem festa. Nós vimos aqui que a alegria daquele povo foi uma alegria contagiante. Houve muita festa pela ovelha que estava perdida. Meus queridos, no campo espiritual, a verdade da Bíblia Sagrada é a seguinte: há festa no céu quando um pecador se arrepende, porque no versículo 7 está escrito: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O pastor se alegrou por uma ovelha perdida que foi achada, mesmo ele tendo 99 ovelhas. Ora, meus queridos irmãos, você, meu caro companheiro de ministério, você pastor, em qualquer lugar, no campo missionário, aonde estiver, saiba você que perto de você, distante de você, há uma ovelha, há um homem, há uma vida, há uma pessoa que precisa ser alcançada pelo poder do Evangelho. Nós vemos aqui, amados, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mesmo tendo 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós aprendemos nesta palavra que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A matemática do homem, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, e assim vai. Mas na matemática de Jesus Cristo, na matemática do bom pastor, a Bíblia, nós vemos que 1 é mais que 99, 1 é mais que 99, por quê? Porque a matemática do bom pastor é assim: aquela ovelha era mais preciosa, tinha mais valor, mais importância do que as 99. Por quê? Porque as 99 estavam aos cuidados de um guarda, estava no aprisco, tinha pasto, tinha água, tinha os cuidados pastorais, tinha tudo, mas a ovelha que estava desviada, que estava distanciada, não tinha nada. Pelo contrário, estava aos perigos das feras, estava ao perigo dos lobos devoradores, e o bom pastor se alegrou. E aqui, queridos, eu quero concluir dizendo que o bom pastor tem o seu rebanho, ele é conhecido pelas suas ovelhas, e ele também dá a sua vida pelas ovelhas, porque em João 10, 14 e 15 está escrito: eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Busquemos, meus amados irmãos, pois, as ovelhas perdidas, e que, diferentes dessa parábola, elas estão perdidas bem próximo de nós, está mesmo, até mesmo dentro das nossas cátedras, dentro das nossas igrejas. Quantas ovelhas que estão distanciadas do Pai. Eu quero deixar esta palavra
como um elevo espiritual para a sua vida e dizer para você agora que não aceitou Jesus, que está enfermo, está ouvindo essa programação. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração que nós recebemos aqui. Nós queremos agradecer até por você ter participado deste programa, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. São muitos os pedidos de oração, nós não vamos ler todos aqui. Apenas queremos dizer para a nossa querida irmã Solange, lá do Rio de Janeiro, que pediu oração, que nós vamos entrar em oração em seu favor, querida, e Deus vai fazer uma obra na tua vida aí. Nós vamos orar também por todos os pedidos que foram entregues aqui, que vocês participaram, dizendo a vocês que Deus tem um plano na sua vida. E você, meu amigo, que precisa aceitar Jesus como Salvador, eu quero te fazer um convite agora. Levante as tuas mãos aí onde você está, ou coloque as tuas mãos sobre o teu coração, e eu vou orar, e você vai se entregar a Jesus, e depois você vai procurar a igreja Assembleia de Deus mais próxima do lugar onde você mora. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim também como a todos os ouvintes dessa emissora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar por nossos irmãos, como já falamos, em nome do Senhor. Com essa oração, nós estamos retornando o microfone ao nosso irmão Pedro Soares, que estará fazendo as conclusões finais deste programa. Amado Deus, Pai nosso que estás no céu, nós queremos aqui, Senhor, pedir por essa pessoa que está te aceitando agora como Salvador, que está com as suas mãos sobre o seu coração, está enferma, precisa de salvação no corpo físico, precisa de salvação na alma e no espírito. Pai amado, nós te pedimos nesta hora que o Senhor entre nesta vida transformando. Por todos os pedidos de oração, Senhor, que está aqui em minhas mãos, pelos irmãos que estão à escuta dessa programação, aqueles que fizeram parte ligando para cá, Senhor, nós queremos pedir por eles agora. A nossa irmã Solange, que está lá no Rio de Janeiro, meu Pai, nós não conhecemos pessoalmente essa irmã, mas sabemos que ela está passando por um momento difícil, porque ela pede as orações. Deus Santo, estende as tuas mãos agora naquela cidade, derrama a tua graça salvadora, pois a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Rio de Janeiro te pertence, Senhor. Por causa desse pedido de oração, nós queremos pedir por toda aquela cidade, todos aqueles bairros, todo aquele povo, Senhor meu Deus. Eu te peço também pelos nossos irmãos internautas, Pai, que tem mandado seus avisos no decorrer dos programas nessa emissora, que o Senhor venha entrar com providência também. Fica conosco, Pai, e nos abençoe e que nos dê graça para que na próxima vez possamos nós estarmos aqui mais uma vez levando avante esse programa que tem sido motivo de bênção para os nossos irmãos. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.